Meu nome é Davis Lane, é um pouquinho complicado, então me chamo de Davis, que é mais fácil. Eu sou psicóloga, tenho especialização em psicologia da saúde hospitalar e sou gestalt terapeuta. Sou psicóloga da saúde aqui no município de Goiânia e vou falar hoje com vocês sobre ansiedade. E aí o tema é ansiedade, o que ela faz com você e o que você pode fazer com ela. Eu quero dar uma pincelada primeiro sobre alguns conceitos importantes dentro da abordagem que eu trabalho, que é a gestalt terapia, né? A abordagem gestáltica, que é uma das abordagens da psicologia, como o psicodrama, como o comportamental cognitivo, como a psicanálise, por exemplo. E dentro da abordagem gestáltica, a gente tem, primeiro que ela vem ali de base, ela tem o existencialismo como base, que traz a responsabilização para o ser humano. Então, o ser humano é capaz de fazer suas escolhas, se responsabilizar por elas. Tem também como base o humanismo, que acredita na potencialidade do ser humano. Tem outras, bases filosóficas e também metodológicas. Mas alguns conceitos importantes. Primeiro, contato. A gestalt terapia, por muito tempo ela foi entendida e ainda é como uma terapia do contato. E o que é o contato? É a troca de experiências, de sentimentos e ou de relação, não apenas com o outro, mas consigo mesmo e com o mundo. É por meio do contato que eu identifico quem eu sou, que eu percebo a minha existência. Então, o contato é fundamental. A gente está em contato o tempo todo, com nós mesmos, com o ambiente, com o outro. Um outro conceito importante é a awareness. O que é a awareness? A awareness é eu ter um contato pleno, eu ter uma consciência ampliada desse contato. Então, é um processo de estar em contato com o evento mais importante do campo, indivíduo-ambiente, e aí indivíduo-ambiente vem aí com a barrinha, porque a Gestalt percebe como um todo, não tem como separar indivíduo do ambiente, é um só, um depende do outro. Então, é importante do campo indivíduo-ambiente com apoio energético, cognitivo, emocional e sensório-motor totais. Isso quer dizer o quê? É eu conseguir de uma forma plena, então, cognitivamente, emocionalmente, racionalmente, de forma sensorial, emocional, espiritual, eu perceber aquilo que é mais importante no campo para mim. E aí, como que a gente vai percebendo o que é mais importante? Aí entra outro conceito que é figura e fundo. Esse termo figura e fundo, ele vem da psicologia da Gestalt, que é diferente da Gestalt terapia, que é a abordagem gestáltica. O que é a figura e fundo? É o como nós percebemos e o como nós percebemos o ambiente. Então, aquilo que é mais emergente, aquilo que é mais necessário, ele se destaca de um fundo e se torna figura. E aí essa figura é aquilo que é mais importante naquele momento para mim, que é uma necessidade maior, vamos dizer assim, que pode ser fome, um amor, dinheiro, é algo que eu preciso. E aí o restante fica de fundo. Por exemplo, falar para vocês agora para mim é figura, Estar com fome, por exemplo, é fundo. E isso alterna. Quando eu terminar aqui, isso vai para fundo e pode ser que ir comer ou jantar vira a minha figura. Então, nós percebemos ao longo da vida por figura e fundo. E aí, o que é figura é onde está a minha energia, onde está a minha carga energética, onde eu estou focada ali, naquilo que eu me concentro mais. Então, perceber a minha necessidade, naquele momento, entrar em contato com ela, é ter uma awareness, que é o que a Gestalt terapia procura. E esse contato, ele acontece nas fronteiras de contato. Fronteira de contato, que ao mesmo tempo que separa, liga. Vou dar um exemplo que eu acho que pode ajudar a ficar claro. É mais ou menos como as fronteiras de um país mesmo. Por exemplo, está ali na fronteira, a fronteira do Brasil. Ao mesmo tempo que delimita o que é o Brasil, ela separa, mas também é o que une com outros países. Então, a nossa fronteira de contato, ela vai selecionar o que é saudável do que não é saudável. Então, nesse processo de relação, pode ser uma fronteira mais rígida, mais flexível. Eu vou dizer isso um pouco, vou tocar nisso de novo mais à frente, justamente quando for falando um pouco da ansiedade como adoecimento.
Então, são nessas fronteiras de contato que acontece o adoecimento, tá certo? E aí, entrando no tema propriamente dito, né, a ansiedade. Primeiro que a ansiedade é uma reação natural do ser humano. Então, é a reação natural nossa. E essa reação, ela vem para quê? Para nos avisar que algo, né, que tem algum desafio para a gente enfrentar aí pela frente. Então, ela é importante. E aí, mesmo quando a gente não consegue superar esses desafios, a ansiedade, ela contribui para que a gente vá se adaptando a novas condições na vida. E aí, assim como o medo, ela em equilíbrio garante a nossa sobrevivência. Por exemplo, se eu vou atravessar uma rua, eu tenho medo. É isso que me faz olhar para o sinal, olhar para os dois lados para garantir que não está vindo nenhum carro. Do mesmo jeito, a ansiedade. Se eu tenho uma prova no dia seguinte ou se eu tenho algo para fazer, a ansiedade garante que eu me prepare para isso, né? Ou seja, estudando, ou seja, eu organizando o meu dia, eu consigo me preparar. Então, a ansiedade, de forma equilibrada, ela é fundamental e natural. Não tem como não ter ansiedade. Então, o que eu estou dizendo com isso? Que ao contrário do que às vezes a gente pensa, ela não é uma inimiga. Ela é um sintoma, é um aviso do nosso corpo. Então, é o seu corpo te informando que algo na sua existência não está bem. Então, tem algo ali que não está legal. Ela vem como um alerta, né? E aí, o que é importante da gente vendo? O que esse sintoma está dizendo? O que ele vem me contar? De uma rotina agitada, de um estilo de vida difícil, de algo que eu vivenciei ao longo da minha história de vida ou da minha infância, que eu não parei para olhar, que eu ignorei, que eu tive dificuldade de enfrentar. O que esse sintoma vem me dizer agora? É como se o sintoma, e aí colocando a ansiedade dentro, ela fosse uma comunicação do nosso corpo. Então o corpo está dizendo, olha, né, por exemplo, Davis, tem alguma coisa aí que não está legal, vamos prestar atenção. Então a questão é a gente conseguir escutar isso, a gente ouvir isso, entender isso. E aí é interessante, retomando isso de que ela não é inimiga, que ela vem para buscar o equilíbrio do organismo. E aí a palavra organismo vem aqui e a própria Gestalt olha dessa forma. Organismo não é só o corpo físico nosso, não. Organismo somos nós como um todo. Sou eu no meu campo espiritual, emocional. Então, o organismo sou eu lidando ali com o ambiente, eu como um todo. E por que o organismo busca equilíbrio? Também a Gestalt se baseia numa teoria que é da autorregulação organísmica. O que é isso? Ela acredita, e nós acreditamos, que o corpo busca o equilíbrio. Então, se ele sai do equilíbrio e mantém por muito tempo, peraí, algo está errado, tem que voltar para o equilíbrio. Por isso que a gente adoece. Eu vou dar um outro exemplo, que eu acho que dá uma clareada boa. A febre, por exemplo. A febre é um sintoma, né? Então, quando a gente vai tratar da febre, a gente pode dar até um medicamento para aliviar a febre, porque se eu não alivio essa febre, o corpo vai se desgastando. Mas quando eu vou tratar, eu não trato a febre em si. Eu procuro e investigo o que está causando essa febre. E aí eu trato isso, seja uma infecção de garganta, uma infecção de estômago, né? Algo nesse tipo. Mais ou menos assim a ansiedade. Então, a ansiedade vem para dizer, olha, tem algo aí no organismo que não está funcionando de uma forma saudável. Então, a gente precisa entender o que é. Por isso que a medicação, né, quando é necessária uma medicação de um acompanhamento psiquiátrico, é importante também. Importante porque ajuda a aliviar esse desconforto do sintoma, por exemplo, da ansiedade. Mas se a gente não vai entendendo o que vai contribuindo, o que vai alimentando, a pessoa para de tomar o remédio e voltam os sintomas de novo. Vocês às vezes devem conhecer situações assim, toma remédio anos, para de tomar, mas parece que eu não melhorei, porque aquilo que vai alimentando, contribuindo para que esse sintoma surja, não foi percebido, não foi escutado, né? Não foi atendida, essa necessidade não foi atendida, vamos dizer assim. O que é ansiedade, então? A ansiedade é um sentimento vago e desagradável de medo, apreensão, caracterizado por tensão ou desconforto derivado de antecipação de perigo, de algo desconhecido ou estranho. Então, é eu antecipar algo que vai acontecer que eu não tenho, né, que eu não tenho conhecimento, é desconhecido, é estranho, é diferente.
Então o meu corpo fica alerta. Lembrando que a ansiedade não é ruim aqui, né? Então eu vou me preparar para algo novo. Ótimo, tenho que me preparar mesmo, né? Então nesse sentido é isso que é a ansiedade, aqui sem classificá-la como algo ruim, é necessário para o nosso organismo. Então, é natural a gente sentir ansiedade na assimilação de algo novo, mas se esse nível se torna muito elevado, ele compromete o processo natural do contato com os elementos necessários. Lembra que eu disse lá antes, né, da importância do contato, de perceber qual é o elemento mais necessário no organismo naquele momento? Então eu perco esse contato. Por exemplo, a pessoa ansiosa, tudo é importante, tudo é perigoso, tudo é um problema, tudo traz agitação, ela não consegue ir percebendo, ela não consegue fazer uma hierarquia do que é mais importante. Ou seja, o organismo não consegue eleger o objeto hierarquicamente mais importante no aqui e agora e, consequentemente, se torna incapaz de satisfazer suas necessidades. Então a pessoa tem um monte de coisa que ela quer fazer, tudo é importante, então ela não consegue priorizar e no fim do dia não faz nada, que é um sintoma muito comum da ansiedade, que é a procrastinação, né? Que é você ter várias coisas para fazer e não fazer nada no fim das contas, né? E você não elege aquilo que é mais importante. Então a ansiedade vem como um receio antecipado, eu antecipo a preocupação e aí a gente vai tendo ansiedade disfuncional, que é a que eu vou falar aqui para vocês. Então essa ansiedade natural, que eu fico ansiosa para fazer uma prova, por exemplo, vou lá e faço a prova, meu organismo todo volta para o estado natural dele depois e ok, é isso que acontece. Mas a ansiedade disfuncional, você fica com essas sensações e sintomas o tempo todo. E aí a gente entra então nos transtornos de ansiedade. Os transtornos de ansiedade, que entra nisso da ansiedade disfuncional que eu estou dizendo para vocês. O que são os transtornos de ansiedade? Os transtornos de ansiedade incluem transtornos que compartilham características de medo e ansiedade excessivos e perturbações comportamentais relacionados. Medo é a resposta emocional à ameaça iminente real ou percebida. Então, o medo ele vem de algo real que está ali ou de algo que eu percebo agora que me traz um medo. Enquanto a ansiedade é a antecipação da ameaça futura. Então é algo que eu antecipo, que é o que eu estava dizendo para vocês. Eu me preparo para aquilo, não é no agora, é futura, mas que precisa de uma preparação. E aí os transtornos de ansiedade se diferem do medo e da ansiedade adaptativos, que é esse que a gente está falando, que todo ser humano tem e precisa ter, né? Por serem excessivos ou persistirem além de períodos apropriados ao nível de desenvolvimento. Então, o transtorno ele traz essa ansiedade e o medo em excesso e num período mais do que no nível de desenvolvimento, porque aquilo que eu vou assimilando, à medida que eu vou tendo ansiedade e assimilo novo, isso também traz um desenvolvimento. E aí de onde vem? Às vezes a gente pergunta, né? A pessoa ansiosa, de onde vem isso? Primeiro, eu fui dizendo para vocês da importância do contato para a Gestalt terapia. Então, na Gestalt se percebe o adoecimento e a ansiedade entra nisso como um contato interrompido. Então, eu deixo de perceber aquilo que é necessário para o meu organismo. Eu deixo de perceber as sensações do meu corpo, eu deixo de entrar em contato, né, de ter consciência de algo, então eu evito entrar em contato com situações difíceis, eu tenho receio de outras de entrar em contato com a minha capacidade. Então, por exemplo, tem uma história de vida difícil, né, uma infância difícil, eu evito entrar em contato com isso e isso vai trazendo um desconforto, uma ansiedade e eu não entro em contato com as experiências ou com as situações inacabadas da minha vida. Isso gera o adoecimento. E aí eu fui dizendo para vocês das fronteiras de contato, né, onde acontecem os contatos. Então tem pessoas que vão ter essas fronteiras mais rígidas, então elas evitam o contato com o outro, consigo mesmo, o contato com o ambiente. Pessoas que vão ter essa fronteira muito flexível, né? Então essas pessoas acabam se misturando com as outras. Então aquela pessoa que o que o outro diz, ela está concordando, quase como que não tem opinião própria, que as pessoas vão dizendo, né? De forma leiga. Essa fronteira é muito flexível, né? Então ela vai se misturando com o outro. Então o interessante é que essa fronteira seja, na verdade,
não é nem flexível, né? Que ela seja uma fronteira sem delimitação. Porque o interessante é uma fronteira flexível, que se enrijeça no momento que precisa, que se flexibilize no momento que precisa também. Então, o contato é fundamental para a saúde. Eu ter contato com essa necessidade, contato e uma percepção daquilo que me gera desconforto, que me traz ansiedade, para que eu possa lidar e enfrentar isso. Uma outra coisa que pode contribuir é o estilo de vida. Hoje a gente passa o dia correndo, tem que cuidar de menino, trabalho, né, estudo e assim por diante. Isso pode trazer uma agitação maior. Uma infância difícil, que a pessoa viveu, sofreu negligência, abusos, né, convivência com familiares mais ansiosos. Então, essa percepção de tudo ser perigoso, tudo ser imediato, o não poder esperar para que as coisas aconteçam, isso vai criando um ambiente, né, onde a criança ou adolescente vai também ficando mais ansioso. Mas é claro que nem todo mundo que passa por isso vai desenvolver um transtorno de ansiedade. Então, a predisposição genética também conta aí. Então, soma-se essa predisposição genética com essa vivência, né? A história de vida, o vivido, o meio. E aí, nos transtornos de ansiedade, a gente tem as fobias específicas, que são aquelas medo de altura, né? Medo de elevador, por exemplo. Os transtornos de ansiedade social, que é a fobia social, né? Que é o receio de falar em público, de conversar em público, de estar com outras pessoas. O transtorno do pânico, que traz uma reação física um pouco mais intensa, então a pessoa tem uma sensação de morte, taquicardia muito forte. Agora, a fobia, que é um medo de estar em locais públicos, de lugares abertos, de vir a passar mal na frente de outras pessoas. Transtorno de ansiedade induzido por substâncias, medicamentos, que é quando a pessoa, né, usa alguma substância psicoativa ou algum medicamento e isso traz os sintomas, né, isso acarreta os sintomas de ansiedade. E transtorno de ansiedade devido a outras condições médicas. Então, quando a pessoa tem algum tipo de ou outro transtorno ou algum adoecimento que também cause esses sintomas. Mas eu vou falar aqui para vocês, eu coloquei na tela, mas vou reforçar. Isso que eu estou mostrando para vocês é a classificação que tem no DSM-5, tá? Mas eu vou falar para vocês do transtorno de ansiedade generalizada, que é o que a gente vai percebendo mais como esse transtorno de ansiedade, que a gente vai corriqueiramente falando aí de forma mais cotidiana. Então, o DSM, ele diz o quê? Por exemplo, como é que eu sei que a pessoa tem ansiedade? Então, o DSM e o CID é o que nos orienta sobre isso, sobre como que eu sei que a pessoa tem um transtorno de ansiedade generalizada, que a gente diz também como TAG. Então, primeiro, a ansiedade, a pessoa tem, né? Uma ansiedade, uma preocupação excessivas, é uma expectativa apreensiva, ocorrendo na maioria dos dias, então quase todo dia a pessoa está apreensiva, por pelo menos 6 meses, com diversos eventos ou atividades, tais como desempenho escolar ou profissional, ou seja, eu estou aqui preocupada porque amanhã vai ter um evento muito extraordinário que vai acontecer na minha vida. Ok, estou ansiosa. Mas eu posso estar ansiosa simplesmente porque mais tarde eu tenho que ir ao supermercado. Então, peraí, são já eventos corriqueiros, então a pessoa está ansiosa no dia a dia, sem precisar ter um evento que justificasse, vamos dizer assim, essa ansiedade exagerada, exacerbada, né? O indivíduo, ele considera difícil controlar a preocupação. Então ele está muito preocupado, aí o outro chega e fala, não precisa preocupar não, isso é simples, para de preocupar, mas eu não consigo, né? Vocês já devem ter escutado isso, eu não dou conta, eu não consigo. Então a pessoa, ela percebe como difícil controlar isso. Um outro, aí que vem dizendo que a ansiedade e a preocupação, elas estão associadas a 3, eu vou falar 6 tópicozinhos, então a pessoa tem que ter no mínimo 3 desses sintomas, por pelo menos, né, algum deles presentes na maioria dos dias nos últimos 6 meses. Aí eu tenho ali, né, anota que para quando é criança apenas um já caracteriza. Primeiro, inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele. Então a pessoa está muito nervosa, né? Essa fala é muito dita, né? Nossa, estou com os nervos à flor da pele, estou com problema nos nervos. Né? Fatigabilidade, o que é isso? Tem até o desenho ali para vocês entenderem. É um cansaço, a pessoa está sempre cansada.
né? Vocês já devem ter escutado a pessoa, à noite eu tô muito cansada. Vai além de um cansaço físico só, né? A pessoa às vezes durante o dia nem fez tanta coisa, vamos dizer assim, né? Para justificar um cansaço do corpo, mas ela tá cansada, ela fica a maior parte do tempo cansada, sem energia, né? Até o que o desenho ali mostra, né? A bateria tá precisando recarregar. É um outro, né? Dificuldade em concentrar-se ou sensações de branco na mente. A pessoa está ali e de repente ela foge, vai para outro lugar. A pessoa, nossa, eu não estou conseguindo me concentrar. Ela vai lendo, tem que ler a mesma página 5 vezes. Né? Ela está assistindo alguma coisa, a pessoa está falando, ela não estava ali com a pessoa. Ela estava em outro lugar. Né? E a gente vai ver que a pessoa não consegue manter o contato. Né? Ou o famoso branco. Nossa, me deu branco. Ah, você sabe tal coisa? Nossa, me deu branco. Né? Irritabilidade, a pessoa fica muito irritada. Então, às vezes, está conversando algo que em outros momentos da vida a pessoa não ficaria irritada tão facilmente, ela fica nesse momento. Tensão muscular. Então, é comum no fim do dia a pessoa estar reclamando de dores no corpo, porque a pessoa de fato fica rígida, né? E perturbação do sono. Dificuldade em conciliar ou manter o sono ou um sono insatisfatório e inquieto. Então, a pessoa tem dificuldade para dormir, para iniciar esse sono, para manter o sono. Ou no outro dia, estou cansado, dormi a noite inteira, mas parece que eu não descansei. Minha cabeça parece que não para. Às vezes vocês já escutaram isso. Traz essa perturbação no sono. Então, desses 6 itens aí, a pessoa apresentando no mínimo 3 nos últimos 6 meses, junto com os outros critérios, é o que vai contribuindo para fechar esse diagnóstico. Lembrando que quem fecha o diagnóstico de ansiedade é o psiquiatra. Nós, psicólogos, a gente faz o acompanhamento, identifica o quadro, mas para fechar o diagnóstico é o psiquiatra. Um outro item, a ansiedade, a preocupação ou sintomas físicos causam sofrimento para a pessoa. Então, traz um sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. Ele tem dificuldade no trabalho, para concentrar no trabalho, para fazer suas atividades, nas relações sociais, para conviver com os amigos, então ele está irritado, está sem paciência, nas relações pessoais, com o companheiro, com filhos, né? Então vai trazendo um comprometimento. E a perturbação não se deve aos efeitos fisiológicos de uma substância ou a outra condição médica. Então não é porque a pessoa ou está fazendo uso de alguma substância psicoativa ou algum medicamento, né? Para algum tratamento ou alguma outra doença. Então, se a pessoa tiver isso, já exclui, porque pode ter relação com essa medicação que ela toma. E a letra F, a perturbação não é mais bem explicada por outro transtorno mental. Eu coloquei em letras menores para vocês poderem, né, lerem depois, mas é dizendo que não é um transtorno de estresse pós-traumático, é um transtorno do pânico, então ela não se enquadra e não é explicada por outro transtorno mental. Então, se não tem outro diagnóstico, já entra aí para poder ver o transtorno de ansiedade generalizada. E aí, aqueles são os critérios que o DSM traz para poder você fechar esse diagnóstico. Mas existem outros sintomas que contribuem para você entendendo se a pessoa tem um TAG, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizada. São tremores, contrações, abalos, dores musculares, nervosismo e irritabilidade associados à tensão muscular, que é um pouco do que a gente foi falando, sudorese, então a pessoa, a palma da mão da pessoa fica muito suada, a planta dos pés, né, as extremidades, normalmente gelada também, náusea, então a pessoa tem uma sensação de vômito, diarreia, então às vezes antecedendo uma situação, a pessoa tem uma diarreia, os batimentos cardíacos ficam acelerados, né, então começa a ter uma aceleração do batimento cardíaco, a pessoa tem falta de ar. A síndrome do intestino irritável também é comum em pessoas ansiosas, cefaleia também é comum, então vão vindo essas consequências. Então, falei daquilo para vocês, mas vamos entendendo o que ela vai fazendo com você. Você viu um pouco do que vai acontecendo, né? Desses sintomas da ansiedade, vamos dizer assim. Mas o que acontece? O nosso cérebro, ele analisa o ambiente, vai identificando possíveis ameaças o tempo todo, né? Lembra que a ansiedade vem dizendo, olha, ela identifica a ameaça, antecipa a ameaça e se prepara para ela. Quando ela resolve ou enfrenta, né? A gente até diz desse movimento luta ou fuga, né? Quando ela enfrenta ou corre,
isso volta a um estado normal. Mas aí ele identifica essa possível ameaça, e quando ele identifica essa provável ameaça, o sistema nervoso central, ele manda neurotransmissores para as glândulas suprarrenais, que ficam ali acima do rim, e ela começa a produzir os hormônios, produzir em uma quantidade maior, a adrenalina e o cortisol. E aí o que a adrenalina e o cortisol faz no organismo da gente? Ela altera as funções do organismo. Então o que ela faz? Dilata a pupila, existe uma contração dos vasos sanguíneos, o organismo se prepara, a musculatura se prepara para enfrentar uma situação, altera essas funções do organismo. O que é interessante aqui? Quando tudo se resolve, o organismo volta, que eu estava dizendo, da regulação organísmica. Agora, se isso não se resolve, essas substâncias vão para o cérebro, na verdade elas vão para o cérebro e elas deixam o cérebro em sinal de alerta. Se elas não se resolvem, o cérebro fica constantemente em sinal de alerta. E aí ali vocês vão ver por esse desenho, por essa imagem, mais ou menos o que acontece. E aí, na ansiedade disfuncional, qualquer estímulo pode ser considerado um perigo e o corpo passa por todo esse desgaste desnecessariamente. Então, ou seja, não tem algo de fato ali para ser enfrentado, Então, tudo é perigoso. Então, eu ter que mais tarde amanhã conversar com meu chefe é perigoso, eu ter que... traz uma inquietação. Então, eu conversar com meu chefe é difícil, eu ter que ir conversar com alguém, resolver alguma coisa é difícil. Então, isso vai gerando no organismo, vai liberando no organismo o tempo todo cortisol e adrenalina, e que vai deixando o organismo em alerta. E o que isso vai causando? Pode ir diminuindo a produção de leucócitos. Então, a imunidade da pessoa baixa, então a pessoa que adoece muito, por exemplo, com gripe e outros tipos de adoecimento, queda no desempenho cognitivo, então o cérebro em alerta o tempo todo, a pessoa vai ter dificuldade de concentração, de atenção, e isso traz dificuldade da memória também, porque como que a pessoa vai resgatar aquilo que ela não conseguiu apreender, Problemas gastrointestinais, que é o que a gente estava falando agora, então diarreia, gastrite, dor de estômago, náuseas, até vômitos algumas vezes. Aumentar o risco, aumenta o risco, pode aumentar o risco de arritmia cardíaca e hipertensão. Então a pessoa pode ter, ao longo do tempo, arritmia cardíaca e hipertensão por conta disso. Os vasos vão se contraindo, a circulação do sangue é mais intensa, então o corpo todo está alerta o tempo inteiro. E o corpo ele não consegue, não tem essa estrutura para estar alerta o tempo inteiro, ele não precisa estar alerta o tempo inteiro. E aí tem aqui essa figurinha que exemplifica bem o que a ansiedade faz com você. Então ali, alguns sintomas físicos da ansiedade. Então a pessoa às vezes rói unha, tem uma agitação e um balanço dos pés, dos braços, enjoo e vômitos, tontura ou sensação de desmaio. Então, às vezes as pessoas têm uma sensação de um branco, que vai dando um branco, vai deixando de escutar e vai dando uma tontura. Isso é uma reação da ansiedade também. Tem gente que pensa que é só a hipoglicemia. Pode não ser, pode ser uma reação da ansiedade. Irritabilidade, dificuldade para dormir, dor, aperto e ou palpitações no peito, falta de ar ou respiração ofegante, dor de barriga e ou diarreia, tensão muscular que causa dores nas costas. E aí, com tudo isso, o que você pode fazer com a ansiedade? Primeiro, viver no presente por si só já é terapêutico. E aí essa fala entra bem no que eu estou dizendo da Gestalt terapia. Então, dentro da Gestalt terapia, a gente tem um outro conceito que é o do aqui e agora. Então, o viver no aqui e agora, que o aqui, do espaço, agora de tempo. Então, não é que o que a gente viveu no passado não interfira. Ok, interfira, mas se está interferindo, é porque ele está no presente. Aquilo não foi fechado, aquilo está no agora.
Então, o importante é viver no presente. Essa antecipação constante é tentar viver no futuro. Então, esse viver no futuro não permite que eu entre em contato com o que eu estou vivendo agora, com as minhas necessidades do agora. Então, viver no presente possibilita ao organismo a satisfação de suas necessidades de forma hierárquica e ordenada. Até uma questão que a gente, que eu costumo orientar para pacientes muito ansiosos, que falam que não conseguem fazer nada durante o dia, peraí, pega uma folha de papel e faz o que você tem que fazer naquele dia, ou no amanhã, ou não, eu preciso, fazer compras, eu preciso pagar uma conta, eu preciso ligar para tal lugar, eu preciso resolver tal coisa, e vai ticando mesmo ali, fiz, não fiz, porque às vezes a pessoa perde o sono imaginando e organizando de forma hierárquica o que tem que fazer no dia seguinte. Nossa, amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo, eu não posso esquecer. Então, se a pessoa anota, quando vierem esses pensamentos, não, peraí, mas eu já anotei. Então, se eu já anotei, tudo bem. Amanhã eu dou uma olhada, já está anotado, e vai dizendo isso para si mesmo. Não, já está anotado. Eu já anotei, amanhã eu olho, reviso isso, eu não vou me esquecer porque já está anotado, eu vou me lembrar. É uma forma também de ir tentando se desligar dessa antecipação, porque de fato a pessoa não consegue fazer nada para antecipar. Então, se já está preparado, já se organizou, pronto. E aí, se eu tenho isso anotado, é um jeito de conseguir tentar tranquilizar. Uma outra forma é você se conhecer. Então, conheça-se. No que isso contribui? Se eu me conheço, eu conheço as minhas fragilidades, eu conheço as minhas potencialidades, e aí eu gosto muito de dizer como a luz, e a sombra, que todos nós temos. Isso nos torna quem nós somos, as nossas fragilidades e as nossas potencialidades. Se eu conheço isso, quanto mais eu me conheço, eu sei lidar com as minhas fragilidades. Então, aquilo que eu não sou tão bom, as minhas dificuldades, às vezes uma história de vida difícil, e também sei lidar com as minhas potencialidades, aquilo que eu consegui fazer com a história de vida que eu tenho, o que eu tenho hoje, as capacidades. Então, isso torna quem eu sou. Nossa tendência, a tendência da maioria das pessoas é tentar ignorar, por debaixo do tapete, deixar a sombra ali num canto escondido. Tentar olhar só para a potencialidade. Ou às vezes olha só para a sombra e não olha para a potencialidade. Mas são essas duas partes, vamos dizer assim, que formam quem nós somos. Então, quanto mais eu me conheço, mais isso se integra a mim. Então, mais eu sou um ser humano integrado, inteiro. Então, quanto mais inteiro eu sou, mais saudável também. Então, eu vou entrando em contato com esses lados, com essas potencialidades, com essa luz e com essa sombra. E entrando em contato com isso, é importante que você se aceite como é. Parece piegas, e bobo, mas não é. É uma realidade. A maioria das vezes, se eu fosse assim, se eu tivesse tal coisa, se eu não tivesse passado pelo que eu passei na minha infância, hoje eu não seria assim. Se as pessoas não fizessem de tal forma, eu não seria. Não. É viver na realidade. Então, você é o que é hoje. E dentro do que é hoje, se eu tenho consciência de quem eu sou e aceito quem eu sou, na Gestalt a gente fala muito do paradoxo, da teoria paradoxal da mudança. Não tem como a gente mudar sem a gente aceitar o que é. Então, eu não mudo sem aceitar quem eu sou. Por isso, paradoxal, eu aceito e mudo? Exatamente. Eu dou um exemplo. Por exemplo, não tem como eu te falar assim, vai para São Paulo. Tá, ok, eu sei, vou olhar no mapa e vou para São Paulo, mas eu não sei onde eu estou. Se eu não sei onde eu estou, como é que eu vou chegar em São Paulo? Eu não sei o lugar que eu estou aqui. Então, eu preciso saber de onde eu vou partir para poder chegar onde eu quero. Então, isso também contribui. Peraí, quem eu sou? Eu me aceito como sou e aí eu posso tentar mudar, eu posso fazer diferente. Então, o aceitar-se é fundamental. E aí, se eu me aceito, eu sou mais gentil comigo mesmo. E aí é importante que você seja gentil com você. Mas não, ano retrasado, eu tomei decisões que comprometeram minha vida, e aí fica se punindo por isso a vida inteira. Não muda a escolha que você fez, e você não consegue ficar no presente
para fazer diferente. Porque nós escolhemos cada dia de novo. Lá atrás eu escolhi errado. Então, dentro do que você pode hoje, faça outra escolha. Mas escolher traz responsabilidade, né? Então, às vezes é difícil, mas é importante. Então, ser gentil com você é poder entender e se perdoar, vamos dizer assim. Perdoar quem você foi naquele momento, as escolhas que você deu conta de fazer, porque você tinha uma bagagem naquele momento. Hoje, talvez você fizesse a escolha de outra forma, mas você não era a mesma pessoa lá atrás. Então, ter essa compreensão com você mesmo. Combater os pensamentos negativos. Combater lembra muito guerra, é uma palavra que eu às vezes não, né, assim, de briga, né, e que às vezes acontece com o ansioso, quase que uma guerra interna, né, mas a ideia é que você consiga entrar em contato com esses pensamentos, esses, por exemplo, né, de autopunição, de olha, não, você não vai ser capaz de fazer essa entrevista de emprego, você não vai dar conta, melhor você nem ir, né, então esses tipos de pensamento precisam ser enfrentados. Tá, peraí, eu já passei por situações parecidas antes e dei conta, ou eu não dei conta, mas hoje eu sou outra pessoa, posso tentar fazer diferente, eu nunca passei por uma situação dessa, então, né, vamos ver como que eu lido com isso, como é que eu vou enfrentar esses pensamentos, pensamentos que vão vindo, esses pensamentos a gente considera esses pensamentos intrusivos, né, como se do nada ele, aparecesse na cabeça, eu não quero e esse pensamento vem, são pensamentos intrusivos, então como é que eu lido com eles? Não, peraí, entrar em contato, não, esse pensamento não está me ajudando nada agora, peraí, né, o que tem de real aqui que confirma isso, o que eu posso fazer para lidar com isso, isso é importante. Permita-se, então permita situações novas, enfrentar situações novas, mesmo que você não consiga lidar com elas da forma que você espera. A gente tem expectativas muito grandes, né? Então, um desejo de perfeição, de conseguir enfrentar situações de uma forma muito perfeita. Não, permita-se enfrentar, né? E aceitar aquilo que você consegue no hoje. E assim você vai se permitindo, assimilando situações novas, né? Conseguindo ficar mais firme nas suas próprias pernas para enfrentar outras situações. E responsabilize pelas suas ações, sentimentos e pensamentos. A responsabilização é muito importante. Na maioria das vezes, nós temos tendência assim, meu trabalho não vai bem por causa do meu chefe, meu trabalho não vai bem porque né, o meu colega faz isso, eu conseguiria se a minha mãe não tivesse sido assim comigo, eu conseguiria se... Não, peraí, ok, a gente não tem controle total, na verdade não tem controle do que o outro vai fazer com a gente, né? Então, peraí, o que eu posso fazer com o que a outra pessoa faz? De que forma que eu posso enfrentar isso? Então eu não tenho controle. Minha vida seria boa se eu tivesse outro chefe. Aí eu estou pior. Ou então, minha vida seria boa se meu chefe fosse de tal jeito. Não, mas não é. Hoje não é. Não adianta viver nessa fantasia, com essa expectativa exagerada, é viver no agora. Se o chefe melhorar, que bacana, ótimo, resolveu o problema. Mas e se não melhorar? Então eu vou ficar adoecida para o resto da vida? Não. Ou até enquanto esse chefe ficar 10 anos, 20 anos? Não. Como é que eu enfrento? Que recursos que eu tenho, de forma que eu dou conta de enfrentar situações, né, com isso que é me dado. E aí eu me responsabilizo pelas minhas ações, pelos meus sentimentos, pelos meus pensamentos, não pelo do outro. Né? Me responsabilizo pelas minhas escolhas, como que eu lido com essas situações, como que o que eu faço com aquilo que fizeram comigo, né? Que vem aí de uma frase famosa de Sartre, né? E aí, o que você pode fazer com ela ainda, mas dentro de uma parte mais corporal, vamos dizer assim. Atividade física é muito importante. Então, além de contribuir aí quimicamente, né, para o cérebro, para ir aí eliminando, né, substâncias, neurotransmissores, então a serotonina, que vai ajudando para a sensação de bem-estar. Alimentação saudável é cuidar do seu corpo, é cuidar de você. O seu corpo é você. A gente não tem essa separação, né? Meu corpo e eu. Não. Nós somos o nosso corpo. Então, é cuidar de você mesmo. Ter uma higiene do sono, já que a gente está dizendo, né, que o sono no ansioso, na pessoa que está ansiosa, é algo, às vezes, atribulado. Então, uma higiene do sono, evitar mexer no celular antes de dormir, ter um momento tranquilo. Às vezes a pessoa gosta de tomar um chá, por exemplo, antes de dormir, né? Eu gosto de tomar chá antes de dormir.
Então toma um chá, dá uma tranquilizada, né? Vai tendo uma sensação de bem-estar, prepara o seu ambiente, então o quarto é um ambiente do sono, tem gente que gosta de uma música mais tranquila, então que você possa preparar esse momento. Ter momentos de lazer e prazer. Para cada pessoa, o que é lazer e prazer é muito individual, né? Então tem gente que vai querer ir para uma festa, tem gente que vai querer ir para um parque, outro vai querer ler. Então procure aquilo, reconheça, identifique, entre em contato com aquilo que te traz prazer e busque o lazer. Isso é importante, tá? Uma respiração profunda também ajuda. Uma característica do ansioso é uma respiração ofegante, mais ou menos assim, né? Então a respiração profunda, algumas pessoas, eu trabalho em uma maternidade, a gente fala isso muito para as gestantes, e às vezes a gente fala de uma forma simbólica que ajuda a ficar claro, que é sentir, né? Respirar a flor, sentir cheirar a flor, assoprar a vela. O que é isso? Senta com as duas pernas, né? Os dois pés apoiados no chão, coloca a mão sobre as pernas, puxa o ar pelo nariz, né? Estufa a barriga, então que a gente vai falando de uma respiração diafragmática, né? Então não é essa respiração do ombro, né? Então, estufa a barriga, segura um pouco, solto pela boca. Então eu cheiro a flor, sopro a vela. É um jeito de lembrar. Então a pessoa está muito ansiosa, pede para ela fazer essa respiração. O oxigênio circula melhor pelo corpo, então consequentemente oxigena melhor o cérebro, a pessoa concentra também na respiração, isso ajuda, né, a diminuir taquicardia, né, a sudorese, um pouco mal-estar físico. Relaxar, então procure algo que te traz relaxamento, fique alguns minutos tranquila, né, tente isso. E meditar. Meditar ajuda. Ali tem uma figura, né, de uma meditação, né, bem ali na posição, né, mas não precisa ser exatamente essa. O meditar é você estar inteiro, em um contato pleno com algo por algum tempo. Então pode ser com a sua respiração, pode ser com um pensamento. Então pego ali 5 minutos, 2 minutos, não sei, né, o tanto que for dando conta do dia, e me concentro e foco em algo. Pare e faça essa respiração, foco nessa respiração. É também uma forma de meditação. Então isso vai contribuindo, isso vai aumentando. Tudo isso que eu fui dizendo aí, do se conhecer, do se aceitar, né, da meditação, isso vai aumentando o seu contato com você mesmo. E aí, como já foi dito, esse contato no aqui e agora é saúde. E foi percebendo que foi tendo esse contato, que foi tendo essas mudanças nesse hábito de vida, e mesmo assim, você está tendo, né, a pessoa que você está ali próxima está tendo crises de ansiedade, que é essa respiração mais ofegante, taquicardia muito intenso, dificuldades no dia a dia, procure ajuda profissional. Então, tanto do psiquiatra, que contribui para a medicação, mas principalmente, aí não é puxando a brasa para minha sardinha, é assim, né, o ditado, uma ajuda de um profissional, né, de um psicólogo. Por quê? Como eu disse lá no início, a medicação é muito importante, tá? Então algumas pessoas têm medo da medicação. Não, a medicação vem para ajudar. Quando ela é necessária, ela é importante. Então ela vem para ajudar a diminuir os sintomas. Imagina uma pessoa com tudo aquilo que eu falei, né? Agitação, dificuldade de concentração, não conseguindo trabalhar, não conseguindo, né, lidar com o companheiro em casa. Essa pessoa está sofrendo. Então a medicação ajuda a aliviar esse sofrimento. Mas se ela não entender o que vai alimentando, a serviço de que essa ansiedade está ali, depois ela vai parar de tomar o remédio e os sintomas voltam. Então procure um profissional, né? Procure a ajuda de um psicólogo, oriente a procura de algum psicólogo, isso é importante. Existem alguns lugares, algumas cidades que têm poucos psicólogos. Hoje o Conselho de Psicologia, ele autoriza o atendimento online. Então existem profissionais que fazem atendimento online, né? Então isso por todo o Brasil, né? Então é importante, existe essa forma de acesso, então é possível. Eu trouxe aqui para vocês também
uma música da Pitty, eu não sei se todo mundo conhece, né? Mas ela tem essa música que chama Boca Aberta. E ela traz, eu vou dizer ao final também para vocês um pouco, né, do que toca, mas é uma poesia, né? É muito bonita, na verdade. Vou ler para vocês. Eita alma, buraco sem fundo, que vive tentando preencher com deuses, com terapia, cartão de crédito, academia. Um trago, carros velozes, carinhos fugazes, manhãs atrozes. Em incríveis e intermináveis noites da mais besta e vã alegria. E é sempre essa boca aberta, tragando tudo pelo caminho. De tudo que se aproveita, de tudo, só quero agora. Amanhã acordo e resmungo, eu quero de volta a minha vida. Quero minha vida de volta, né? Eita alma, buraco sem fundo, que vive tentando preencher com corpos, com copos, com credos. Amigos ternos, amores cegos, com beleza ou poesia, aquela penumbra que anuncia o dia e faz o ontem deixar de ser, e é sempre essa boca aberta, tragando tudo pelo caminho. Eu acho linda essa música, né? A letra dessa música, e eu acho que encaixa bem na ansiedade. Parece uma fome de tudo, mas não se sabe de quê, né? Então é a boca aberta tragando tudo que está pelo caminho, mas não sei o que é. Então vem para dizer exatamente isso, a importância do contato, do que essa ansiedade vem dizendo, o que eu estou precisando, do que é a minha falta, porque senão é uma boca aberta tragando tudo que vem pelo caminho e nada preenche. É igual brinquedo de criança, aqueles brinquedinhos de encaixe, eu tentar pôr aquele, né, o objeto que é circular, redondo, num buraco quadrado, não encaixa. Então é sempre uma boca aberta tragando tudo pelo mundo. Essa é a bibliografia que eu usei, né, e muito obrigada, e tchau para vocês.